Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo com vocês. Quando algumas coisas ficam aqui na minha cabeça, eu sinto uma necessidade de trocar com vocês para diminuir um pouco as minhas inquietações. Então eu não trago respostas, eu trago dúvidas. Eu assisti um documentário essa semana, Cidade de Deus, 10 anos depois. O documentário, sinceramente, eu nem recomendo muito porque eu não considero um documentário bom, eu acho ele bem raso. Mas ele tem uma última frase que é a frase que me interessa discutir nesse vídeo com vocês, que é: será que uma obra de arte pode mudar a vida de alguém? Essa pergunta ela é muito vasta. Existem dois lugares em que a gente pode responder essa pergunta. Sim, uma obra de arte pode mudar a vida de alguém, mas não completamente a vida de alguém, mas ela pode despertar um insight, ela pode te trazer sentimentos, despertar em você pensamentos que você nem sabia que tinha, sentimentos que você nem sabia que estavam ali, pode fazer com que você extravase várias coisas que para você são caras e importantes, então ela pode sim te modificar e te despertar de alguma maneira, pelo menos naquele momento. Quando eu assisti esse documentário ele vai entrevistar as pessoas que fizeram parte das filmagens do filme Cidade de Deus. Algumas pessoas você vê que continuaram levando as suas vidas normalmente, mesmo depois de ter feito o filme. Algumas têm um certo ranço do que foi fazer esse filme, porque tiveram expectativas que não foram saciadas, não foram cumpridas. Tem pessoas que estão ali no meio do caminho, que falam assim, tanto faz como tanto fez. Então a gente vê vários tipos de depoimentos. E é nesse lugar que eu quero entrar com vocês, que é para discutir se a arte pode modificar ou não a vida de alguém. Porque pensando num sentido da obra de arte, filme Cidade de Deus, essa obra de arte sim modificou muita coisa, principalmente quando a gente pensa na realidade do cinema brasileiro, que começou a ter um outro tratamento. Ele tem uma importância artística, histórica no cinema brasileiro. Então, nesse sentido, uma obra de arte pode modificar uma realidade, sim. E as pessoas que estavam inseridas nesse projeto todo, modificou a vida dessas pessoas? Como que esse filme poderia ter modificado a vida dessas pessoas? Tinha essa função de modificar? Grande parte das pessoas que trabalharam nesse filme não eram atores. Foram pessoas que foram convidadas, que moravam ali nas comunidades do Rio de Janeiro. Então eram pessoas que tinham outras vidas, que faziam outras coisas, ficaram sabendo que estava rolando um teste para fazer esse filme, foram lá, fizeram o teste, passaram e começaram a fazer parte desse projeto. Quando você chama atores para realizar um trabalho de cinema, os atores já sabem qual que é o trabalho dele ali. Eles vão ser contratados para fazer um filme que vai durar 2, 3, 4, 5 meses, e aí quando acabou o período de filmagem, quando acabou o contrato, eles, tchau, muito obrigada, foi um prazer, ele é pago para isso e pronto. Nesse caso, como se trata de não atores, tem que ser feito um trabalho, existe uma obrigação da equipe idealizadora do projeto de entender quem são essas pessoas da comunidade, porque você tem que ter uma responsabilidade social do que vai acontecer com essas pessoas pós-filmagens. Você está simplesmente usufruindo dessas pessoas a seu bel prazer para realizar o seu projeto. Por que eu estou falando isso? Porque a frase final do documentário foi: uma obra de arte pode mudar a vida de alguém? E como falamos lá no começo, pode mudar sim, mas de fato, naquelas pessoas que fizeram parte desse projeto, não teve uma mudança de fato profunda na vida dessas pessoas, porque elas simplesmente foram utilizadas para um projeto de uma pessoa ou um grupo de pessoas que estavam interessadas apenas em realizar a sua obra de arte maravilhosa, que depois concorreu ao Oscar e que depois ganhou milhares e milhares e milhares de reais, de dólares por conta dessa produção. Não se teve nenhuma contrapartida em relação àquela comunidade. E aí me vem o segundo ponto, que após assistir esse documentário eu lembrei de um outro documentário chamado Lixo Extraordinário, que é um documentário nacional também, que foi realizado por um artista plástico chamado Vic Muniz. E esse artista plástico é um artista que na sua infância ele foi uma pessoa de comunidade também, mas ele acabou tendo sorte na vida
e acabou indo morar fora do Brasil e se tornou uma pessoa super reconhecida fora do Brasil, ganhou dinheiro, é uma pessoa de classe média alta e vive muito bem, obrigado. Só que esse artista, ele estava lá fazendo o trabalho dele em estúdio para uma elite e ele começou a se sentir uma inquietação de trabalhar só para uma elite, de trabalhar para poucas pessoas, que seu trabalho não chegasse a outras pessoas. Essa inquietação fez com que ele pensasse: o que eu posso fazer a partir de agora para que eu não fique mais com esse vazio de que eu não estou extrapolando uma bolha. Então ele começou a pesquisar o que ele poderia fazer de um trabalho mais social e aí ele acabou encontrando um lugar que é um aterro chamado Jardim Gramacho. E a partir daí ele vem para o Brasil para fazer um trabalho com essas pessoas. Ele começa a entrevistar essas pessoas, a conversar, saber quem é quem. Ele quer identificar quais são as histórias, quanto que eles ganham, o que eles comem, do que eles sobrevivem. Depois que ele entende como que funciona aquele lugar, ele começa a explicar para elas o que ele está fazendo ali. Então ele fala que ele quer fazer um trabalho social, artístico, que de alguma maneira tire aquelas pessoas da invisibilidade. Ele começa a fazer alguns encontros para conversar um pouco sobre arte, sobre museu, sobre obras de artistas plásticos. Ele quer entender como que aquelas pessoas daquela comunidade veem a arte de uma maneira geral. Coletivamente, eles começam a construir um trabalho artístico. Nesse sentido, a obra de arte pode modificar a vida de alguém? A obra de arte na vida dessa comunidade, ela vem como um potencial transformador. Elas começam a enxergar, inclusive, a realidade daquele entorno delas, que é o lixão, como uma coisa que você pode reverter para uma obra de arte. Então tem um trabalho social, pedagógico sendo feito com aquelas pessoas. E não vamos ser ingênuos. Nossa, o Vicky Muniz, ele é uma pessoa extremamente incrível, bondosa, caridosa, que foi lá para ajudar aquela comunidade. Isso se reverte para ele também, porque a partir desse trabalho ele ainda ganha mais visibilidade, ele ganha mais dinheiro, mas ao mesmo tempo não foi um trabalho de mão única, egóicos para sua vaidade pessoal. O artista que vive da sua arte e que consegue promover a arte, ele é um privilegiado. Quando isso é uma coisa que vai beneficiar só a ele, não interessa, tem que beneficiar a todos. E quando beneficia a todos é que interessa. Quando a gente movimenta o mundo é que interessa. Quando a gente constrói junto é que interessa. Não quando a arte se transforma numa coisa apenas da vaidade, apenas financeira, econômica, para ganhar dinheiro. Vicky Muniz, ele pega e faz umas fotografias e a partir desses retratos que ele faz, ele constrói imensos painéis com aquele material do lixo que eles preferem chamar de material reciclável. Um desses painéis é levado para Londres para um leilão. Esse dinheiro do leilão seria revertido para a própria comunidade e depois de um tempo ele pega todos esses painéis e transforma numa grande exposição que teve em São Paulo, que teve muito público, gerou muito dinheiro e depois de um tempo o Vicky Muniz, com muito dinheiro que ele ganhou, ele resolveu reverter todo esse dinheiro para o sindicato que havia ali em Gramacho, para eles reverterem aquele dinheiro para educação, para projetos sociais. Ao mesmo tempo que ele levou a arte para a vida daquela comunidade, ele também fez todo um trabalho pedagógico com aquelas pessoas e não simplesmente usufruiu do potencial de cada uma sem dar nada em troca. A arte, ela tem esse potencial transformador, mas ela não pode estar subsidiada apenas pela vaidade e pelo dinheiro. Ela tem que ter um potencial transformador na comunidade. A arte, ela em si tem esse ato político. Ela não precisa ser aquela arte panfletária que fica em letras garrafais com um discurso político, mas ela tem essa potência de promover grandes mudanças na maneira de pensar das pessoas. Todas aquelas pessoas que participaram desse projeto com o Vicky começaram a ver o mundo de uma outra maneira, a ver as próprias vidas de uma outra maneira, com novas perspectivas, e isso é muito maravilhoso. E a gente vê isso em contrapartida com o primeiro projeto lá que eu falei, que foi um trabalho que as pessoas, elas saíram daquele projeto totalmente desamparadas, não foi feito nenhum trabalho pedagógico com aquelas pessoas, você induziu elas a um mundo de
de glamour lá de Hollywood que não existe no dia a dia delas, e elas foram ali largadas depois do projeto ter acabado. Não sei, gente, se ficou tudo muito confuso, muito etéreo, se o que eu queria colocar pra vocês ficou claro. Qual que é a grande loucura da minha cabeça com tudo isso? Que a gente não pode consumir as coisas sem entender o que tá por detrás destas coisas. Porque é claro que a gente não vai fazer uma pesquisa vasta e intensa toda vez que a gente for ler um livro de um autor ou ver um filme no cinema, porque senão vai ficar muito chato viver também, porque senão a gente não vai assistir nada, porque todo mundo tem alguma coisa que é corruptível e que não é tão legal assim para ser mostrado. É importante a gente ter a consciência de que existe essa obra, mas como que ela foi feita? Será que foi bacana como que se chegou nesse lugar que chegou essa obra? Cidade de Deus é maravilhoso? É maravilhoso, mas o que que tá por detrás disso? Tal artista é bacana, ele é maravilhoso, faz obras incríveis, mas o que que ele fez para fazer isso? A gente não pode ser também tão ingênuo. Por isso que eu sempre falo que a gente não pode ficar criando heróis, a gente não pode ficar endeusando ninguém. Pesquise, veja o que está por detrás dessas histórias e veja se realmente essa obra de arte transformou só aquela pessoa na vaidade dela, no bolso dela, ou se ela realmente transformou de verdade a vida das pessoas ali em volta daquele projeto. Eu acho muito importante a gente sempre se colocar no lugar da dúvida, e não no sentido da desconfiança, que tudo é uma porcaria, de que tudo é desonesto, de que tudo é desleal, não é nesse lugar. Mas é que a gente tem sempre que questionar, né? Questionar da onde que veio, da onde que vem as coisas que a gente consome, da onde que vem as coisas que a gente gosta. Eu não sei, como eu falei lá no início, eu só trago dúvidas, eu não trago respostas. A minha utopia é que realmente a arte possa transformar a vida de todo mundo. Se a arte é uma coisa tão sublime, tão maravilhosa, ela não pode permitir com que a gente simplesmente usufrua do seu próximo por conta de uma vaidade sua. E até daqui a pouco, até o próximo vídeo, até mais. Um beijo imenso para vocês e tchau!